Êxodo capítulo 28. As roupas dos sacerdotes. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos, que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas e o consagrarão como sacerdote para meu serviço. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem, quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho fino, tecido com fios de ouro e tecido azul, roxo e vermelho. O modelo do colete sacerdotal. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que o ouvires. Grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as das ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros como lembrança contínua, sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda-as aos suportes de filigrana, sobre as ombreiras do colete. O modelo do peitoral. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione de modo que combine com um colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, com fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho e roxo. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berílio. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma zafira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes a filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as partes da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado no colete. Depois, prenda as argolas inferiores no peitoral, as argolas do colete com cordões azul, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará o nome das tribos de Israel
sobre o seu coração no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para as decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão leve sobre o coração, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Outras peças de roupa para os sacerdotes. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado com o colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma argola, para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho e prenda as bordas do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, de palavras: Santo para o Senhor. Prenda a tiara com o cordão azul a parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa, para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas, quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa, para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino, com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos deles com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Êxodo capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Quando consagrar Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia: toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os, junto com um novilho e 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor dele e queime tudo no altar. Depois tome o resto do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime fora do acampamento, como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros.
Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo, e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor, é aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem a mão sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite, um pão fino de dentro do cesto de pães, sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração, pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto, diante do Senhor, como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o suceder, como sumo sacerdote, vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia sacrifique um novilho, como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois, purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo, para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar, e cada dia ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha, da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro, de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho, como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinhos iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos,
para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. Instruções sobre o altar de incenso. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça-o quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados, da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina, que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não o usem para holocausto, oferta de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo pecado, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Recursos para o tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada, e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas, e fará expiação pela vida deles. Instruções sobre a bacia de ouro. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze, com um suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e enche-a d'água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água, do contrário morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes, e deve ser cumprida de geração em geração. O óleo da unção. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias, da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de leite. Usando as técnicas de perfumistas habilidosos, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa.
e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmo. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do povo. O incenso. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da Arca da Aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmo. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meio do povo. Êxodo capítulo 31. Os artesãos Bezalel e Aholiabe. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote, Arão, e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Instruções sobre o sábado. Em seguida o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: guardem o sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedras gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus.